Olá pessoal, tudo bem aí? Vamos com um pouco mais de geologia estrutural. Segunda aula de falhas. Vamos trabalhar o conceito de rejeito e o conceito de separação. Bom, vamos começar lembrando o conceito de rejeito. O rejeito é esse segmento ou vetor que liga os dois pontos que antes do deslocamento da falha, produzido pela falha estavam juntos, certo? Estavam ocupando a mesma posição. Então, a orientação desse rejeito pode ser inferida a partir das marcas que denominamos estrias que aparecem presentes com frequência no plano de falha. Para poder medir ou calcular o rejeito de uma falha, além de conhecer a atitude da falha, precisamos conhecer a atitude das estrias para poder saber qual foi a direção do movimento. Além disso, também é necessário ter identificado algum marcador estratigráfico presente nos dois blocos para poder calcular a magnitude desse deslocamento. Na maioria dos casos, esse conjunto de informações não é de fácil obtenção. Como já vimos, uma das formas de definir a atitude do rejeito ou sua orientação dentro do plano de falha é através do reiki. No entanto, a forma mais frequente de determinar a atitude de um rejeito, como de qualquer lineação, é através da medição da sua direção ou trend e do seu caimento ou plunge. Ambos são parâmetros angulares que podem ser medidos com a bússola e ficam determinados no plano vertical que contém a lineação. Para mostrar como determinar a atitude das estrias, vamos considerar esse plano de falha com essas estrias presentes nele. Agora vou identificar uma delas com esse segmento aqui em azul e vou utilizá-lo para determinar a atitude da estrutura linear. Agora vou inserir um plano vertical contendo a lineação e vou utilizar esse plano para mostrar a medição dos dois ângulos envolvidos na atitude. Essa linha verde é a projeção horizontal da lineação e vai ser utilizada como referência para realizar as medições. Vamos começar pelo trend ou direção, aqui identificado por esse segmento da cor verde. O trend da lineação é determinada pela orientação azimutal desse segmento, definida sempre no sentido de inclinação da estrutura. Como vocês estão vendo aqui, o posicionamento da bússola aponta com seu grande visor na direção de inclinação da estrutura e está orientada paralela a esse segmento. Essa é a forma na qual ela deve ser posicionada para executar a medição. Resumindo, bússola horizontal alinhada com a direção da estrutura e apontando no sentido de inclinação da mesma. Com essa configuração, o azimuth deve ser registrado com o extremo norte da agulha magnética. Vamos analisar agora como registrar a inclinação da estrutura. Essa inclinação, no caso das lineações, se denomina caimento ou em inglês plunge e é definido como o ângulo formado entre a horizontal e a própria feição linear. Como vemos na imagem, esse ângulo fica determinado no plano vertical que contém a lineação. Como a medição do caimento é realizada com o clinômetro da bússola, esta deve ser colocada na posição deitada, alinhada com a estrutura linear. Uma vez posicionada desta forma, o nível tubular do clinômetro é nivelado e o valor da inclinação pode ser registrado. Aqui no exemplo, as estrias apresentam um plunge de 36 graus. Nesse slide, vemos a representação das duas medições envolvidas na determinação da atitude das estrias e vemos também a notação correspondente, 120 graus de trend, 36 graus de plunge. Desta forma, podemos dizer que as estrias da falha apresentam um caimento de 36 graus na direção 120. Ok, agora para trabalhar o próximo conceito, vou pedir que vocês já tenham feito a resolução de esse exercício que disponibilizei nas plataformas da disciplina. Quem ainda não resolveu,
pode pausar o vídeo nesse ponto para realizar a tarefa e depois continuar assistindo a aula. Beleza, temos aqui o exercício já resolvido. As duas sequências partem do mesmo estado inicial, apresentando como marcador estratigráfico esse dique que mergulha na direção sul. No primeiro caso, o dique é afetado por um falhamento normal e na segunda situação temos uma falha transcorrente sinistral. O que é especialmente interessante desse caso é analisar o estado final após a deformação. Observamos aqui que, embora os processos de falhamento tenham sido bem diferentes, os resultados são idênticos, tanto na superfície horizontal quanto na seção transversal. Bem, nesse slide temos um bloco com a representação do estado final do exercício anterior. Aqui, se observamos a superfície horizontal, intuitivamente nos parece uma falha transcorrente sinistral. Entretanto, se observamos a seção vertical, nos parece uma falha normal. Em definitiva, o fato é que, apenas observando o estado final após o falhamento, nós não temos informação suficiente para determinar que tipo de falha gerou essa configuração. Se pudéssemos observar as estrias de falha no plano de fratura, talvez conseguiríamos inferir qual foi o movimento da falha. Porém, muitas vezes não temos acesso a essa informação. Então, com isso, o que eu estou querendo mostrar é que muitas vezes nós não temos conhecimento de qual foi a direção verdadeira do movimento quando estamos observando uma falha. Nessas situações, não podemos falar de rejeito. E para descrever os movimentos aparentes da falha, utilizamos o termo de separação. A separação de uma falha pode ser analisada de duas formas: no plano horizontal e na seção vertical perpendicular ao strike da falha. No plano horizontal, que equivale à superfície cartográfica, há duas formas de medir a separação. Uma delas é através do offset. Como vemos na figura, esse parâmetro deve ser medido em forma perpendicular ao strike do marcador estratigráfico e sempre considerando o mesmo elemento geométrico. Nesse exemplo, o offset foi medido do teto do dique no bloco oeste para o teto do dique no bloco leste. A outra forma de medir a separação no plano horizontal é através da separação direcional. A separação direcional é determinada através da distância horizontal medida de forma paralela ao strike da falha. No exemplo da figura, a separação direcional está sendo medida utilizando como ponto de referência a interseção do teto do dique aos dois lados do plano de falha. Mesmo sem conhecer o movimento real da falha, quando informamos uma separação direcional ou um offset, precisamos indicar se o movimento relativo foi sinistral ou destral. Perfeito! Agora vamos ver como podemos medir a separação no plano vertical paralelo ao mergulho da falha. Logicamente, para realizar essas medições também precisamos considerar pontos homólogos aos dois lados da falha. Nesse exemplo, vou considerar a interseção da base do dique com o plano de falha. O parâmetro medido se denomina separação de mergulho e pode ser determinado através de uma componente vertical, que em inglês chamamos throw, e uma componente horizontal, que em inglês se expressa como heave. Como vemos aqui, a componente vertical é determinada a partir da distância vertical que existe entre os dois pontos de referência e a componente horizontal é determinada através da distância horizontal entre esses dois mesmos pontos. No caso da separação de mergulho, também é necessário fazer referência ao movimento relativo utilizando os termos normal ou inverso. Resumindo os conceitos tratados hoje, podemos utilizar a denominação de rejeito para fazer referência ao movimento produzido por uma falha quando temos conhecimento da magnitude e trajetória desse movimento.
Nos casos em que não temos esse conhecimento, vamos fazer referência ao movimento relativo da falha, utilizando a separação nas suas diferentes formas de medição. Com isso, encerramos a nossa sessão estrutural de hoje. Em breve teremos mais. Um grande abraço a todos.